Vamos lá, resposta final à simulação Z. Parte 3, parte final, finalmente. Mano, é a primeira vez nesse canal que eu divido um vídeo em 3 partes. Olha só o que você fez, simulação Z. Simulação Z, isso é culpa sua. Culpa exclusivamente sua. A primeira vez que eu estou fazendo isso nesse canal e a culpa é sua. Viva com isso. Enfim. Então vamos lá então, né? Vamos lá, porque, mano, esse daqui tem que ser o mais rápido possível. Então vamos lá. Mas tu tá ligado que os universos são diferentes, né? É que uma coisa no passado não altera no futuro. São dois anéis de tempo diferentes. Na linha que a gente vê, já tem muita coisa diferente no futuro de Trunks. Então, sim, isso poderia ter acontecido. Existem mudanças nessa linha do tempo. Essa poderia ser uma delas, mas esse ponto é o de menos, sendo bem sincero. Aconteciam de formas diferentes, mas aconteciam, cara. Então, acontecimentos do presente aconteciam no futuro, mas de formas diferentes. Por isso que eu digo que o Senhor do futuro, ele não estava querendo destruir o universo. E se ele não tivesse encontrado o Senhor do presente, né, ou do futuro com o presente, provavelmente o Senhor do presente não teria essa ideia de destruir o universo. Porque assim, Enfim, essa parte aqui eu meio que já respondi no vídeo anterior, então eu não vou ficar me repetindo. Se você comparar para analisar, a saga Majin Buu aconteceu nas duas linhas, né? Ela aconteceu no futuro e aconteceu no presente. Só que aconteceram de forma diferente, entendeu? Então o Goku ter trago o Zenhou do futuro pode ter alternado os acontecimentos do presente, entendeu? Assim como a ida do Trunks também alternou. Por quê? Porque na ida do Trunks existiu o Goten, por exemplo, o Gohan narrava os guerreiros e sobreviveram. Ou seja, mesmo que o Trunks diga que não altera, ele alterou a linha do tempo, entendeu? Ele alterou o presente. Aqui a gente pode usar o mesmo argumento que tu usou no Z. Goku é ingênuo. Acha que ele veria maldade nisso? Ainda mais que o Zeno, que sempre se comporta como uma criança, que sempre tratou super bem o Goku. O Goku não ia pensar nisso, porque ele não é assim. Ele não vê maldade no Zeno. E diferente do Bills. Cara, tu não entendeu. Vou explicar mais uma vez. O Goku só foi inocente até o início da saga dos androides. Isso segundo você, tá? Segundo você, porque tem várias outras coisas aí, principalmente a saga do Majin Buu, que prova totalmente que isso não é verdade. Na verdade, eu acho que o Goku ele tava mais maduro realmente nessa saga do que na saga seguinte, que era a saga do Majin Buu. Ou seja, se for realmente para dar uma desevolução, então a saga que fez isso foi mais a saga do Majin Buu, né? Mas, enfim. Após ele ter acordado do coma, ele mudou sua mentalidade, foi uma evolução. Portanto, não parecia... Não foi uma evolução e, novamente, não tem nada que prove isso. Porque, ó, se a gente for pegar o momento que o Goku acorda do coma, o que ele faz? Ele chega no Vegeta, dá a ideia da sala do tempo, aí acontece lá, tudo lá, pipipi, popopó e tal. Aí o Vegeta ele entra, o Goku e o Gohan, eles ficam lá no templo, enquanto se não me engano, eu acho que era quando o Cell ele tava procurando a 18 e o 16, que eles estavam lá naquela ilha e tal. E aí teve aí o Kuririn, né, ele tava com o controle lá pra poder desligar 18, aí ele não desliga lá e acontece toda aquela bagaceira lá e tal. Aí o Goku e o Gohan ficam lá porque não há nada que eles possam fazer, né? Já que o Cell estava muito poderoso e o Goku sabia que era inútil ir lá enfrentar ele. O Goku, ele tava com a intenção de lutar contra o Cell? Tava. Só que, novamente, o Goku, ele sabia perfeitamente que não ia adiantar nada. Porque eu sei que você pode chegar e falar que, mas o Cell, ele tava muito poderoso e o Goku, ele decidiu ficar no templo em vez de ir lá lutar contra ele porque era muito poderoso e tal. Sim, só que, novamente, o Cell não iria dar uma boa luta. Porque o Cell estava infinitamente mais poderoso que o Goku. Então o Goku, ele sabia perfeitamente bem que uma boa luta ele ia ter. O Cell iria matar ele na mesma hora. Ou seja, realmente só seria muita burrice. Tipo, mano, uma burrice até mais burra do que a que o próprio Goku já tem. Então, tipo, o Goku sabia que nem uma boa luta ele poderia dar. Por isso que ele sabia que ele precisava treinar. Ele precisava treinar na sala do tempo primeiro. Até porque aconteceu muitas coisas, né? Ele tava dormindo e tal, então, né? Também tinha também essas outras questões. Aí beleza, ele vai lá, luta, ele luta com o Gohan, né? Pra poder treinar e tal. Aí ele sai muito poderoso. Acontece a questão do torneio. Ele vai lá, ele descansa e tal. Aí ele fica confiante, principalmente pelo Gohan. Aí ele vai, luta contra o Cell. Ele tenta realmente acabar com o Cell. Percebe que ele não vai conseguir. E como ele já confiava no Gohan, ele vai lá, pede pro Gohan ir lutar contra ele, dá uma semente dos deuses, do que já acaba completamente isso. E aí depois dele ter dado essa semente dos deuses, o Gohan ele leva uma surra, o Piccolo ele dá uma bronca no Goku. Mano, essa música tá engraçada, né? Porque tipo, o Goku, maduro, leva uma bronca do Piccolo. O personagem mais maduro de Dragon Ball dá uma lição no personagem maduro de Dragon Ball. Beleza. Então aí, depois que o Goku percebe a merda que ele fez, ele vai lá e tenta ajudar o Gohan. Mas aí ele é impedido pelos Cells Juniores. E aí o Gohan vira Super Saiyan 2, acontece tudo aquilo e tal. E aí... E aí depois que acontece isso, depois que o Gohan fica super poderoso e tal,
Aí o Goku, ele fala uma coisa que, aí sim, eu admito que foi realmente uma coisa bem madura, que era pro Gohan finalizar logo o Cell, porque eles não sabiam o que ele poderia fazer. E isso foi um ponto legal. Ó, um ponto pra essa narrativa. Isso aí realmente é muito bom, isso eu concordo. Aí beleza, ele teve esse momento aí que realmente foi um momento maduro. Aí depois ele vai lá, ele se sacrifica. O que eu também colocaria como um momento maduro, mas ele mesmo admite que não é, né? Porque, né, é tudo culpa do Gohan e tal, né? Então nesse ponto aí, né, vamos só deixar passar. Aí ele vai lá, aí no final ele dá aquela desculpa de que, mas eu vou ter que ficar morto e tal, porque, né, porque se eu voltar pra Terra, eu vou atrair inimigos poderosos e tal. Só que a gente sabe que isso é uma desculpa, porque novamente, no final da saga do Majin Buu, o Goku, ele volta pra Terra, sem se importar com aquilo que ele tinha falado, né? De que tipo, eu não posso voltar pra Terra, porque senão eu vou atrair inimigos poderosos, e a Terra assim vai ficar em perigo e tal. Isso muda, né? Porque ele volta pra Terra e ele esquece de tudo aquilo, né? Ele volta e tipo, pera aí, mano, mas eu não tinha dito na saga anterior que eu não podia voltar pra Terra, porque eu poderia atrair oponentes poderosos? Então por que agora eu estou escolhendo voltar pra Terra? Poder voltar a viver normalmente na Terra, junto com a minha família? Por quê? Se na saga anterior eu tinha dito uma coisa, mas agora aqui eu tô fazendo o oposto do que eu disse naquela... Enfim, entendeu? Pois é. Pra mim, essa desconstrução acontece no próprio Dragon Ball Z. Pra mim, a saga Cell foi a saga que mais realmente tentou fazer um Goku maduro. Tanto que é a saga que tem os melhores argumentos para poder sustentar essa narrativa. Mas, né, principalmente a saga do Majin Buu, já chega aí para poder, né, torrar completamente essa narrativa, né? Então, né. Sentido o Goku continuar sendo inocente em Dragon Ball Super. Depois de dar uma olhada sobre o vídeo que eu fiz sobre a evolução do Goku, e aí tu vai entender. Lembrando que o Goku não sabia que os universos seriam apagados. Essa questão você fala como se ele soubesse, sendo que ele não sabia. A gente tem que levar em conta o que o personagem está pensando na hora, na época que foi anunciado o torneio. Ninguém pensava que os universos seriam apagados. A gente achava, mesmo que o Goku só seria, ou melhor, né? O Goku achava que seria apenas um torneio normal, igual aos outros, que ele participou. Só depois que a gente descobre que as regras de apagar o universo. Então não era o mínimo, pois ou era o torneio ou todo mundo iria morrer. Essa cena aí que tu mostra depois do mangá é novamente o meu ponto, é a do anime. Então meio que tanto faz isso. É mais uma coisa do Goku do mangá, que é definido pelo nosso amigão aí. Sim, cara, nesse ponto você tem razão. O Goku não sabia que o universo seria apagado. Porém, a culpa dele não é tanto em ter perdido o torneio, mas ter trago o Zenhou para o presente. Tá, essa parte aqui, né, sobre ele ter trazido o Zen e tal, eu também já falei que pra mim é um argumento bem fraco e bem forçado. É tipo ele tenta pegar uma coisa que não é nem culpa do Goku, é mais culpa do Zenô, mas por conta daquele Zenô tá lá por conta do Goku, então ele tenta atribuir essa culpa ao Goku. Aí eu já não gosto muito não, porque aquele faz um malabarismo todo e tal, aí eu pessoalmente não gosto, tá? Eu pessoalmente não gosto, então essa parte aqui também eu também não gosto um pouco, mano. Eu acho muito forçado, mano, então, enfim. Comigo. Cara, tu nunca viu um leão na tua vida, tu nunca viu um leão. Aí um dia tu conhece o leão, e justo no dia que tu viu o leão, tu encontra esse leão devorando uma pessoa. Tu traria o leão pra dentro da tua casa? Pois é, o Goku viu o Zena... Só que novamente, esse exemplo aqui é um exemplo falho, porque tu tá falando na questão de um leão. Só que aí que tá, pra fazer mais sentido, tu tem que levar em conta que esse leão, ele sempre foi carinhoso com você. Ele sempre se comportou de uma maneira muito carinhosa com você. Ele sempre se comportou como um leão que, por mais que fosse perigoso, ele não apresentava perigo para você. Porque ele sempre se comportou de uma forma muito gentil com você. Que é o caso do Zeno, que sempre se comportou de uma forma super gentil com o Goku. Que via o Goku como um amigo. Ele chamava o Goku de amigo. Então, tipo, ele via o Goku como se fosse um grande amigo dele. Então o Goku ele não ia ter todo esse medo, porque, novamente falando, o Goku ele ri da cara do perigo. Ele gosta de rir da cara do perigo. E sobre essa coisa aí do Zeno ter apagado e tal, eu já falei que ele fez isso porque o próprio Goku mandou. Ele não fez isso do nada, ele fez porque o Goku chamou ele naquele local específico pra poder apagar os Zamasu. Ele mesmo que pediu ajuda pro Zeno. Ele que pediu pro Zeno fazer aquilo. Então, já chega com isso, né? Apagando o universo, e mesmo sabendo do perigo, resolveu trazê-lo. E isso não condiz com a personalidade do Goku no final de Dragon Ball Z. Não, na verdade, condiz muito, né? Eu já mostrei isso, então, né? Enfim. Esse é o ponto principal. Os produtores terem desconstruído uma imagem do Goku que foi construída desde Dragon Ball Clássico até o final de Dragon Ball Z, cara. É como se... Bom, isso aqui eu já disse que pra mim é uma grande mentira, não faz o menor sentido, e todos os argumentos que ele mostrou pra mim foram bem fracos e foram bem forçados, mano. Então eu pessoalmente não gostei, mano. Mas tá bom. Se o Goku tivesse regredido, ou seja, direta ou indiretamente, o Goku ele teve culpa, tá certo?
Esse último ponto não foi de Dragon Ball, mas foi sobre algo que eu domino muito bem. Isso não tem nada a ver com a cultura woke. Se tu conhece mesmo isso, tu sabe que ela não existe no Japão, que é onde Dragon Ball é feito. Isso é mais do Ocidente, e tudo isso não tem a ver com a cultura woke. Cultura woke são pautas políticas, progressistas, de extrema esquerda, tipo as pautas do movimento negro, feminismo, LGBTQIA+. Essa parte aqui eu nem deveria responder, porque é uma parte que não tem mais nada a ver com Dragon Ball, né? Basicamente, né? Basicamente os contrapontos dele sobre Dragon Ball acabaram. Mas ele também vai falar uma coisa bem interessante sobre a cultura woke, então, né, como eu tô, né, já respondendo tudo, né, então, né, vamos lá. Até porque, né, o vídeo, né, acabou de bater 10 minutos, né, então, né, então vamos continuar, vamos lá. Mas isso de Dragon Ball não tem nada a ver com pautas, então não faz sentido tu falar isso, né? Mostra que não conhece muito bem a cultura woke. Eu tenho 2 vídeos explicando meu ponto sobre o que é a cultura woke. Caso tenha interesse, depois dê uma olhada. Beleza, cara, eu vou dar uma olhada, mas assim, eu faço faculdade de História. E eu sou filho de uma historiadora. Então tá. Engraçado, né? Pois é. Por mais que eu não queira trazer a pauta política para o meu canal, embora eu goste bastante, a cultura woke, ela não é apenas uma pauta ideológica e política, cara. Se tu fosse levar com... Ela é sim, cara. Ela é sim. Talvez mais no passado poderia ser, mas hoje ela é sim usada muito como uma pauta política somente apenas. Tanto que ela é uma pauta defendida somente pela esquerda. Cultura woke apenas como ideologia e política é uma definição muito rasa, porque ela abrange outros universos além da política, além da ideologia. Dentro da cultura woke... Mano, mas política literalmente abrange ideias, abrange raciocínios, abrange propostas, abrange tudo isso, velho. Tudo isso dentro da política tem. E sim, novamente, talvez mais no passado, realmente a cultura woke ela poderia ser usada de outra forma. Só que hoje em dia, principalmente, a cultura woke ela é usada como um movimento de esquerda. Tanto que, novamente, só político de esquerda que usa dessa cultura. Todo mundo que não é de esquerda, por exemplo, é completamente contra essa contra essa cultura. E tudo que a gente chama de woke é sempre dentro dessas pautas políticas de esquerda. Então, sim, a cultura woke, pelo menos hoje em dia, não posso falar, sei lá, uns 100 anos atrás, mas hoje em dia, sim, ela é uma pauta política de extrema esquerda usada por ativistas políticos. Que no caso são as pessoas do movimento LGBT, as pessoas do movimento feminista e as pessoas do movimento LGBT. Ambos três grupos políticos de esquerda. Então, né? Ou não se tem apenas política, mas também tem ideias, conceitos, costumes. E política tem o quê, mano? Política também tem tudo isso, mano. Política tem ideias, tem... Enfim, tem tudo isso aí também, mano. Então, enfim, tem direito, mano. Mas tá bom. E esses conceitos são sim tratados em Dragon Ball. Por mais que a Ásia seja um continente muito populoso, nem todos os asiáticos são fãs de anime. Na verdade, os animes eles fazem muito mais sucesso atualmente, né? Aqui no Ocidente do que no próprio Oriente. Não digo que não faça sucesso lá, claro que faz lá. Porém, aqui no Ocidente, a galera tem muito mais tempo de estar assistindo animes, essas coisas e tal. Lá no Japão, na China, na Índia, os outros cantos aí, a galera se preocupa mais em quê? Em trabalhar, os jogos... Sim, mas ainda assim, nesses locais não tem muito dessa cultura. Não tem tipo, não tem uma pressão muito grande, né, naquele local específico para as empresas poderem colocar essas pautas. Tanto que é por isso, por exemplo, que muitos conteúdos japoneses não tem quase nada de lacração. É muito raro, tipo, é raríssimo tu encontrar lacração nesses produtos. Diferente, né, de conteúdos que vêm do Brasil, dos Estados Unidos, de vários outros países do Ocidente. Então, tipo, a cultura woke, ela tá mais realmente nessa parte, porque eles fazem realmente mais lá no Japão. Lá no Japão eles são bem mais evoluídos, eles sabem que essa pauta é uma merda, tanto que é por isso que eles não trazem, e é por isso também que, por exemplo, mangás não tem tanta lacração como tem nos quadrinhos. Mano, quadrinho basicamente tem lacração em basicamente quase todos os quadrinhos que você vê hoje em dia. É muito raro tu ver um quadrinho que não tem lacração, diferente de mangá. Mangá, eu pessoalmente desconheço um mangá que tenha lacração. Pode ter, mas eu desconheço. Então, né? Então, tipo, pode até ter, mas não na mesma proporção que tem no Ocidente. Então, né, se você quiser colocar aqui, pode até ter, beleza, pode até ter. Eu não acredito, mas tá, pode ter. Só que a proporção, eu acredito que a proporção não é tanto como é aqui no Ocidente. Talvez não ali montando iPhones, entendeu? Enquanto as galera aqui não assistindo anime. Essa é a realidade. Então, lá, o que gera mais engajamento, ou melhor, o que gera mais engajamento aqui no Ocidente são essas coisas. E bom, cara, vamos lá. O que o Dragon Ball Super traz de cultura woke, na minha opinião? Beleza, vamos ver. E aqui, na opinião dele, tá? Eu vou falar aqui, com base do que eu conheço da cultura woke, do que eu conheço das pautas, tá? Então isso aqui não é a minha opinião, isso aqui é o que está dentro das pautas da esquerda, que a gente chama de cultura woke, tá? Então aqui você vai falar na sua opinião, aqui eu vou falar pelo que eu conheço
no que tem nas pautas. Ou seja, não é minha opinião, não é o que eu acho, é o que está dentro da pauta. Beleza? Ó. Empoderamento feminino. Quando... Empoderamento feminino não é coisa da cultura woke. O que é da cultura woke de fato é o modo que isso é feito. O modo que eles usam do empoderamento feminino. Que no caso é para vender a ideologia do feminismo. Isso sim é lacração. Você quer um exemplo? Sei lá, vamos pegar, sei lá, meninas superpoderosas, por exemplo. Só um exemplo, tá? Então vamos pegar meninas superpoderosas. As meninas superpoderosas é um desenho de 3 meninas super fortes que combatem um monte de vilão. A grande maioria é homem. Apesar né, de que de vez em quando né, tem uma mulher e tal, mas elas combatem mais homens. Beleza. São meninas super empoderadas, né? Porque são super poderosas e tal, e o desenho é sobre elas. Só que elas não são lacração. Elas não são lacração, ao contrário, por exemplo, de uma She-Hulk, né? A série da She-Hulk. Aí eu te pergunto, em ambas as séries, tanto das meninas superpoderosas, tanto da She-Hulk, você tem empoderamento feminino. Você tem tanto protagonistas mulheres empoderadas, mas por que só uma é lacração e o outro não é? Porque na She-Hulk, eles usam desse empoderamento para poder diminuir os homens, para poder mostrar que as mulheres são muito melhor do que os homens, para poder soltar um monte de frases super, até mesmo misândricas, entre várias outras coisas. Então, tipo, a questão do empoderamento é a pauta que vem junto com ele. Não é o empoderamento em si que é a lacração, que é a cultura woke. O que é o jeito que é usado, principalmente pelas pessoas de esquerda, que usam dessa pauta dessa maneira que faz com que a lacração. É uma coisa que não tem em meninas superpoderosas. Porque elas, em momento algum, usam desse empoderamento para poder diminuir os homens, para poder fazer discurso feminista, para poder mostrar que elas são melhores só por serem mulher. Isso não tem. Não tem, é super bem feito, é super bem construído, elas são carismáticas, elas batem tanto em homens, tanto em mulheres. Então, tipo, elas são empoderadas, só que não é um empoderamento, falando aqui na língua mais leiga, um empoderamento forçado, sabe? Não é forçado, é supernatural. Você realmente percebe que eles colocaram aquilo lá porque eles queriam contar alguma coisa boa. Diferente da She-Hulk, que eles colocaram um empoderamento feminino justamente para poder falar sobre feminismo, porque é uma obra feminista. Entendeu a diferença? Então, empoderamento feminino não é lacração. O que é lacração é o modo e o jeito que eles usam desse empoderamento feminino. Entendeu? Enfim. Você vê que em Dragon Ball nunca tinha tido uma saia de mulher, e agora eles dão esse destaque à figura feminina. Alguns deuses como Whis, que tem claramente cara de mulher, ou que, na minha opinião, empoderamento feminino. Quando você vê que em Dragon Ball nunca tinha tido uma saia de mulher, e agora eles dão esse destaque à figura feminina. Sim, eles dão destaque, só que, novamente, esse destaque não tem nada de cultura woke, não tem nada de feminismo. Eles só quiseram fazer uma saia de mulher e pronto. Só isso. Eles não colocaram, tipo, sei lá, a Caulifa, por exemplo, sendo muito mais poderosa do que todo mundo do Universo 7. Do que sendo mais poderosa que o Goku em todas as suas transformações. Dela se mostrando sempre muito poderosa, muito empoderada, muito brigona e tal. Tanto que a Caulifa, ela pede ajuda pro Goku. A mulher pede ajuda pro homem pra ficar mais forte. Mano, isso é literalmente anti-cultura woke. A mulher pedindo ajuda pro homem pra ficar mais forte. Aí é que tá. Se a Caulifa é realmente uma mulher empoderada, então por que ela precisou pedir ajuda pro Goku? Um homem pra poder ficar mais forte? Sabe? Não faz sentido, mano. Então, tipo, esse exemplo que tu usou aqui, mano, desculpa, tá? Mas, pelo que eu conheço da pauta, não tem nada a ver sobre lacração. Não tem nada a ver de cultura woke. Na verdade, é uma coisa anti-cultura woke. Porque nunca que uma obra woke iria mostrar uma mulher empoderada precisando da ajuda de um homem. Nunca. Então, né? Tem isso também. Alguns deuses como Whis, que tem claramente características homossexuais, apenas homossexualidade também não é lacração. Mano, aqui ele tá usando aquele... ele tá usando aquele espantalho muito famoso, né? Que a própria esquerda criou. Que é tentar resumir a cultura woke a mulher, negro e LGBT. Aquele claramente ele tá usando só, sei lá, talvez por não entender tanto assim, tá? Mas, amigo, isso aí é um espantalho, tá? Isso aí não é verdade. Na cultura woke, o que é lacração, novamente, são as pautas políticas. Ela trabalha com as ideias e as ideologias de esquerda, e não com pessoas. Os políticos usam desses grupos para poder vender as suas pautas, mas não são esses grupos que são a lacração. O homossexualismo não é lacração. Não é. Tanto que tem várias obras aí que também, né, tem homossexuais e nem por isso são obras lacradoras.
Então, o fato do Whis ele ter uma personalidade mais homossexual não é lacração. Não é porque o Whis ele não se resume só ao fato dele ser homossexual. A obra inteira não resume ele só a isso. Tanto que todo mundo lembra do Whis mais por ele ser super fodão, super poderoso e ser um grande mestre, do que por ele ser gay. Então é isso. Então, tipo, uma obra woke, ela resume o homossexual a só aquilo. A só, tipo, é o homossexual. É só isso, mano, sabe? Tanto que tem um jogo que mostra perfeitamente bem isso. Que é o jogo lá do Dragon Age. Eu não sei se tu já viu sobre Dragon Age, só que lá no Dragon Age tem uma cena específica de uma personagem que é não binária. Aí eles fazem uma cena inteira no jogo só para a mulher poder explicar que, eu sou não binária. Do nada. Literalmente do nada. E a personagem, ela só se resume a isso. Ela só se resume por ser não binária. Ela não tem personalidade, não tem caráter, não tem algo legal diferente nela pra você poder gostar, não tem arco, ela não tem nada. É uma personagem que se resume unicamente a ser não binária. Ela é literalmente a personagem não binária. Tanto que ninguém nem sequer sabe realmente, tipo, o nome dela. Todo mundo chama ela só de, personagem não binária. Porque isso que ela é. Ela se resume só a isso. Só pelo fato dela ser não binária. Ou seja, é uma personagem criada unicamente para poder vender essas pautas políticas. Entendeu? Então, seguindo. Um cara que não sabe o que é o homossexualismo não vai olhar o Whis e achar que ele tem características homossexuais. Não, sim, ele tem, só que eu vejo isso mais como uma forma de fazer piada e deixar o personagem bem mais, sei lá, bem mais diferente do que outros, do que de fato realmente para poder lacrar. Eu não vejo o Whis como lacração, porque o Whis ele não tem nada que mostre realmente que ele foi feito daquele jeito só para poder vender pauta política e ideológica de esquerda. Então, ó. O Goku usando frases modernas, tá entendendo? Tipo, Tá, mas frases modernas também não tem nada a ver com a lacração, mano. Pra mim, pelo menos, eu não consigo ver nada que isso possa ajudar em alguma pauta política. Tipo, nossa, uma frase moderna. Sei lá, mano, eu achei isso aqui meio que sem sentido. Olhar pra Bulma, as muxambinhas da Bulma, tipo, mano, que merda. O Vegeta perdendo a sua E, novamente, o que isso tem a ver com a cultura woke? Entendi. brutalidade, né? O Vegeta, ele deixa de ser aquele cara bruto, ele volta a ser um pouco mais bruto ali no torneio do poder. Mas ele deixa a sua brutalidade de lado. Cara, Sim, porque o começo do torneio do poder é literalmente apresentando esse novo Vegeta. Porque o Vegeta, no final do Dragon Ball Z, ele deixa de ser aquele vilão brutamonte que ele era. Então é óbvio que no Z ele vai ser mais brutal, mais brutamontes e tal, porque ele era vilão. Ele era vilão, aí no meio ele vira anti-herói, aí no final ele vira herói. Então, né? Então, se o Z terminou com ele sendo herói e o Super é a continuação do Z, então é óbvio que no Super ele vai estar menos brutal. Porque, né? Porque agora ele é herói, agora ele é pai de família. Então eu acho que isso tem mais a ver com o enredo da obra do que de fato realmente com a cultura woke. Então. Vamos dizer, lá no, se eu não me engano, foi no Time, agora eu não me lembro muito bem. O cara diz assim, não, mano, Vegeta, se você atacar, nós vamos tomar banho juntos. Cara, tu imagina o Vegeta tomando banho junto com a Bulma, velho. Cara, tu imagina isso. Não tem... É uma piada, mano. É uma piada. E todo mundo gostou, mano. Eu amei essa piada foi muito boa, mano. É uma piada, mano. Novamente, é uma piada que faz sentido naquele momento atual. E, novamente, não é a primeira vez que a gente vê o Vegeta sendo meio que gado da Bulma, né? Não é a primeira vez. Vamos lembrar que lá no começo do Dragon Ball Z, a Bulma, ela chama o Vegeta, se não me engano, eu acho que era pra poder trocar de roupa, se não me engano, que ele tava com aquela armadura e tal, aí troca lá, ele pega aquela roupa rosa, ela chama ele e o Vegeta só obedece. Ele vai tipo, olha, essa mulher falando isso pra mim. Aí ela vai lá, pede pra ele vir, ela faz até assim, ó, com o dedinho assim, e o Vegeta só, Aí ele vai lá e obedece ela. E todo mundo fica surpreso, ele fica, ué, o Vegeta, ele tá obedecendo a Bulma? Meu Deus, nossa, como que ele tá fazendo isso? Então, tipo, desde aquele momento, já tava mostrando que o Vegeta iria ser realmente um cara que seria muito gado da Bulma. E não dá pra culpar, né? Não dá pra culpar. Então, tipo, eu acho que isso é mais uma questão de narrativa da série, do próprio enredo da série, da própria construção dos personagens, que foram mudando, né, com o tempo, que de fato realmente é com a cultura woke. Então, novamente, mano, isso foi uma piada e foi a melhor piada do Daima. Eu adorei essa piada. Mas enfim. Não tem mais luta sangrenta, o sangue foi retirado. Mas só que, tipo, isso aí eu acho que depende mais de país. Porque, tipo, no próprio Z também tinha muita censura. Porque dependia muito da versão que você via. Se você pegasse, por exemplo, sei lá, a versão... Eu acho que era a versão americana, se não me engano, não estou muito bem lembrado. Só que tinha uma versão no Z que não tinha corpo. Que não tinha corpos mortos. Os caras literalmente escondiam o corpo morto. Então, tipo, nem corpo morto tinha na versão censurada. Então, essa coisa aqui de censura também não tem nada a ver com a cultura woke, tá?
Não tem nada a ver. Principalmente sangue. Tipo, nossa, ter sangue e não ter sangue. O que isso vai influenciar na pauta política? Não vai influenciar em nada. Isso é tipo, nossa, uma gota vermelha. Então, eu também acho que isso aqui não tem nada a ver com lacração. E novamente falando, no próprio Dragon Ball Z também tinha censura. A gente só teve sorte de pegar uma versão sem censura. Mas tinha censura. Aí dependia do país, né? Porque tem países que são mais rígidos com censura e outros não. O Brasil naquela época ele não era tão rígido assim com censura. Ele é mais hoje em dia. Mas naquela época ele não era. Então censura sempre teve. A gente só teve, né, a sorte, né, de pegar uma versão sem censura, né? Então, né, tem isso. Etc, etc. Ah, Igor, mas isso já existia em Dragon Ball Z. Cara, com essa quantidade que tem no Super, não. Não mesmo. Bom, eu não ligo. Bom, enfim, basicamente todos os exemplos que ele usou aqui, pra mim não tem nada de lacração. Tipo, nada mesmo, mano. Pelo que eu conheço de lacração, tá? Tudo isso daqui que você falou não tem nada a ver com lacração. Ou seja, pautas políticas e ideológicas de esquerda. Beleza? Bom, então acho que é isso, né? Vamos só, né, terminar de ver aqui o pedacinho. Muito dessas questões de pautas identitárias, ideológicas, etc. Eu não ligo, eu gosto do anime. Porém, é algo que, tipo, existe em Dragon Ball Super, cara. Isso é inegável. Eu gosto. Não, peraí. Inegável não. Você mesmo falou que isso era a sua opinião. Se é a sua opinião, então ela pode ser discutida. Então, como que você vai dizer agora que é inegável? Isso não faz sentido, mano. Então não. Pra mim isso aqui é só uma má interpretação sua do que você conhece da cultura woke. Talvez você possa estar falando de uma cultura woke mais antiga. Mas aqui, no caso, eu estou falando da atual. E a atual, ela é desse jeito, tá? Ela é pautas políticas e ideológicas de esquerda. E é tudo isso aí que eu expliquei. Novamente, eu tenho 2 vídeos, tá? Eu não sei se você já viu, tá? Mas tenta ver lá aquele vídeo lá, tá? Que aquele vídeo lá eu explico de uma maneira um pouco melhor. Eu uso um vídeo de base. Aí lá realmente fica um pouco mais fácil, né? Pra entender, tá? Então, se você talvez não entende tão bem assim, tá? Talvez esses vídeos aí eles possam te ajudar, tá? Então, fica aí a recomendação. Gostei muito do seu vídeo, mesmo discordando de muitas coisas que tu falou. Deixa aí os meus contrapontos pra você dar uma olhada. Mas no geral, gostei muito, etc. Bom, é isso, galera. Foi isso que eu pensei. Esse é o meu vídeo de resposta. A UFJ, como dito a vocês, não vou repostar outro vídeo. Afinal de contas, né? Ainda bem, né? Até porque você teria que ver 3 vídeos. Eu teria que ver 3 vídeos, mano. Caralho, nossa, mano. Novamente tá Pedão, tá? Pedão, é a primeira vez que eu faço isso nesse canal. Eu não queria fazer, mas foi o único jeito que eu encontrei, tá? Eu realmente, eu juro, tá? Eu tentei muito não deixar isso longo, mas eu não consigo. Eu não consigo, tá? Eu juro que eu não consigo deixar curto, mano. Eu não consigo, velho. Todo que esse vídeo aqui já tá indo pra 30 minutos, mano. Meu Deus do céu, caralho, velho. Porque eu não consigo fazer vídeo curto, mano. Por quê, mano? Por que eu tenho esse problema? Bom, enfim. Então é isso, galera. Esse aqui foi também o meu vídeo resposta também ao Simulação Z. E, cara, não acho que tem muito o que falar. Acho que tudo que eu devia falar eu já falei aqui. Novamente, eu peço desculpas aí, tá? É a primeira vez que eu faço 3 partes, né, de um mesmo vídeo. Mas novamente, né, foi necessário porque se juntasse tudo, poderia ter 3 horas, né, e, né, eu acho que nem eu iria querer ver esse vídeo. Mas então basicamente isso, novamente espero que vocês tenham gostado. Eu espero que essa seja a última vez que eu tenho que fazer isso, né, fazer esse tipo de vídeo, né, de ter que dividir e tal. Mas aqui realmente eu acabei fazendo isso, né, enfim. Então novamente peço desculpas, mas, né, é como eu faço, né, o que eu posso fazer? Eu não posso mudar quem eu sou, né. Mas bom, então novamente é isso, tá? Um abraço aí pro Simulação Z. Foi um vídeo legal, apesar, né, de eu ter discordado de tudo. Mas foi um vídeo muito legal. E é isso aí, novamente, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, muito obrigado. Mais uma vez, valeu, falou e foi.